Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal, Aprendendo com a Palavra. Meus irmãos, seja bem-vindo. Vocês são bem-vindos aqui. Para mim é uma alegria muito grande de tê-lo você por aqui. Meus irmãos, não sai do vídeo agora, combinado? Fica comigo até o finalzinho desse vídeo, porque esse vídeo está uma benção. Olha o tema, aprenda a entender os contextos bíblicos. Presbítero Mariano, que é um contexto bíblico. Fica comigo até o final do vídeo, porque aqui você vai aprender o que é um contexto bíblico. Um contexto bíblico é o que vem antes do texto e o depois. Atenção vocês pregadores que estão começando a pregar agora. Talvez você que já prega. Às vezes nós temos um costume, eu também já cheguei a fazer isso muitas vezes, de fechar a Bíblia aqui, ó, e dizer, Deus, me dá uma palavra, um versículo, uma palavra. Aí Deus dá uma palavra, vem no teu pensamento, no teu coração, Mateus capítulo 4, por exemplo, tá? Olha o perigo que a gente corre a não estudar os contextos bíblicos. Porque se nós não lermos os contextos, nós corremos perigo de pregar na igreja, ou mesmo na pregação, ou talvez uma saudação, uma oportunidade na igreja, e você não lê o contexto e só lê só um versículo, esse versículo isolado. Como assim, presbítero Mariano? Vamos dar um exemplo aqui. Mateus capítulo 4. Olha o perigo que nós corremos se nós não lermos o contexto. O contexto bíblico é muito importante para nós estudar. Porque nós corremos perigo de pegar um versículo isolado e em cima daquele versículo nós falar coisa que não é. Então, veja só. Por exemplo, Mateus capítulo 4, versículo 9, que diz assim. Um exemplo, tá? Só para nós entender como é importante estudar os contextos bíblicos. Mateus capítulo 4, versículo 9, diz assim. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Olha só, você entendeu aqui o quê? Para algumas pessoas que não vai ler o contexto, tá achando que essa palavra aqui é Deus falando, Deus prometendo coisas boas, algo bom para nós. Dizendo assim, vou repetir, Mateus 4, verso 9. Olha o perigo que nós corremos se nós não ler o contexto. Mateus 4, versículo 9 diz assim, vou repetir. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrando-me adorarem. Então, tudo isso te darei. Para algumas pessoas vai entender isso aqui. Aí chega na igreja, meus irmãos, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 4. Deus nessa noite ou nessa tarde tem algo para você. Olha Mateus 4, versículo 9, meus irmãos. Vamos ler. E ler assim, ó. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrando-me adorarem. Então, a igreja dá glória a Deus, você olha, Deus nessa noite ou nessa tarde está dizendo para mim e para você, né? Que se nós adorar Ele, Ele dá tudo isso eu te darei se você me adorar, se prostrando a mim e me adorar, tudo isso eu te dou. Tem pessoas que pregam assim, correm um perigo. Agora, como é importante ler o contexto. Quem está dizendo isso aqui não é Deus. Entendeu, meus irmãos? Estou aqui para te ajudar. Essa palavra aqui, esse versículo de Mateus 4, verso 9, se nós não ler o contexto, alguém vai achar que é Deus falando, prometendo coisas boas para nós. Mas não é. Quem está falando aqui é o diabo. Presbítero Mariano, o diabo também fala aqui na Bíblia, exatamente, isso aqui é a palavra do diabo. Está dizendo se alguém adorar a ele, se prostrando-se a ele, tudo ele dá. Não é Deus, tá bom? Agora vamos ler o contexto? Primeiro, antes de eu estar lendo os contextos, eu vou explicar para você. Existe, meus irmãos, existe
Veja só, existe dois tipos de contexto. Existe dois tipos de contexto. O primeiro é o imediato. Segundo é o amplo. O presbítero Mariano explica agora dois tipos de contexto que é. Eu vou explicar. Primeiro é o contexto, é o imediato. Qual é o imediato? É o que o imediato? O imediato, nós acabamos de ler Mateus capítulo 4, versículo 9. O contexto imediato é aqui, ó, encostadinho. Nós lemos Mateus capítulo 4, versículo 9. O imediato pode ser o versículos 1, o 2, talvez o 6, o 7, o 8. O imediato é o que está próximo ao versículo que nós lemos. Nós lemos Mateus 4, verso 9. O imediato começa do 7, do 8. Se nós ler o contexto imediato, o verso 8, nós já vai entender que não é Deus falando, vai entender que é o diabo, porque nós lemos o 9. Se nós ler o contexto imediato, que é o versículo 8, diz assim, ó, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Olha aqui, não é Deus falando, veja que é o diabo. Se nós ler o contexto imediato, é o versículo próximo ao versículo 9 que nós lemos. E o amplo, sim, o amplo é o que vem muito antes. Lembra Mateus capítulo 4, verso 9? O amplo, começa a ler Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 4, verso 1, é o amplo. Ou também Mateus capítulo 5, é o amplo, tá? É que fica mais distante do versículo que nós lemos. Então existe dois tipos de contexto. É o imediato, que é o próximo ao texto que nós lemos, e o amplo, que fica mais longe, mais distante do texto que nós lemos. Então, cuidado, preste atenção na hora que você, pregadores que estão começando agora, preste muita atenção. Esse vídeo aqui é para te ajudar. Você que já conhece, talvez não, mas você que ainda não entende, não conhece, está começando agora, cuidado na hora que você for montar uma pregação, for pregar, chega na igreja, o pastor te dá uma saudação, você lê um versículo desse aqui, está dizendo, lê isso aqui e vai achar que é Deus prometendo algo para nós, mas na verdade vai ler o contexto imediato, que é o versículo 8, que é junto do versículo 9 que nós lemos, já vai entender que não é Deus falando, é o diabo falando aqui. Tá bom, meus irmãos? Gostou? Se você entendeu alguma coisa, deixe o seu gostei. Não é inscrito no canal, se inscreva, porque esse canal aqui é uma benção, é para te ajudar. Deu para entender? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Amém?